Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo importante. O Vasco ontem descreveu como será a sua pré-temporada. O Vasco da Gama que vai fazer a pré-temporada em 3 etapas, inclusive a previsão do Vasco sair do Rio de Janeiro. A gente vai falar muito aí sobre a situação envolvendo o jogador Bruno Gomes, que pode ser vendido. O Vasco está negociando com o Internacional. O Vasco tem interesse no meia do Internacional, pode ser envolvido aí numa transferência pro Vasco da Gama, que é o Bosquilha. A gente vai falar muito sobre essa situação e a situação de reforços, hein? Vamos explicar a situação do Diego Souza, a situação aí dos paraguaios. E o Dedé, hein? Apareceu aí novamente com força no Vasco da Gama. Há quem diga que o Vasco da Gama fez uma proposta aí sobre produtividade para o Dedé. O Vasco formalizou uma proposta e o Felipe Coutinho voltando para o futebol brasileiro, aonde o Felipe Coutinho vai jogar. E a gente vai falar muito aqui sobre a política do Vasco da Gama, que está pegando fogo, sobretudo a situação envolvendo a AGE, correto? Meus amigos, deixe o seu joinha ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e, por favor, ative o sininho. A gente vai começar falando sobre a pré-temporada do Vasco da Gama. Os atletas do elenco profissional do Vasco se reapresentarão no dia 3 de janeiro. Isto mesmo, dia 3 de janeiro, todo mundo voltando aí das férias. E o Vasco da Gama vai dividir essa pré-temporada aí em 3 etapas. Na primeira semana, o Vasco da Gama vai fazer a pré-temporada no CT Moacir Barbosa, aqui em Jacarepaguá. Na segunda semana, o Vasco da Gama sai do Rio de Janeiro e vai para o interior do estado, vai lá para a cidade de Pinheiral, lá no CT João Avelange. E a terceira semana do Vasco, o Vasco finaliza a sua pré-temporada aqui no CT Moacir Barbosa. E é o seguinte, rapaziada, o primeiro jogo do Vasco, já com data definida, primeiro combate do Vasco, dia 26 de janeiro, lá no estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda. O Volta Redonda que está aí se preparando para esta partida contra o Vasco da Gama desde novembro. E, meus amigos, é o seguinte, a barca aí do Vasco da Gama tem 11 tripulantes e pode aumentar. O Vasco já mandou embora Ricardo Graça, Valber, Hernando, Zeca, Rômulo, Michel, Andrei, Marquinho Gabriel, Léo Jabá, Morato e Germancano. E é o seguinte, pessoal, por enquanto não houve a rescisão de contrato aí de Leandro Castan e Vanderlei. Não havendo acordo, esses jogadores têm contrato com o Vasco da Gama, se reapresentarão normalmente aí no dia 3, certo? Não
havendo acordo. E é o seguinte, ontem a gente tomou conhecimento, foi uma matéria feita pelo Flávio Dias, lá no Atenção Vascaínos, que o Bruno Gomes está negociando a sua saída do Vasco da Gama. Então, Bruno Gomes deixando o Vasco da Gama, o Internacional de Porto Alegre formalizou uma proposta aí para o Vasco da Gama na casa de 4 milhões aí, e é o seguinte, 4 milhões de euros no Bruno Gomes. E nos próximos dias, o Vasco precisando de dinheiro, vivendo uma crise financeira enorme, uma asfixia financeira, o Vasco deve abrir mão desse jogador. E o Vasco queria colocar na negociação aí um meia ofensivo que começou lá no São Paulo, jogou também lá na equipe do Mônaco, no Stade Liège, o Bosquilha, certo? Então, o Bosquilha podendo pintar aí no Vasco da Gama através dessa negociação. E seria um bom reforço aí para o Vasco. O Vasco está vendo com o Internacional como que ficaria a composição aí do salário do Bosquilha. Sobre a situação aí envolvendo reforços, fica complicado até para o Vasco fazer propostas mais amplas, porque o Vasco pode dividir o elenco, o Vasco tem pendência com os jogadores que já estão aqui, mas não tem jeito, tem que sair no mercado. Ontem a gente tomou conhecimento que o Rossi está indo jogar lá na Arábia Saudita, uma proposta milionária. O Diego Souza aí está próximo de voltar para o Grêmio, isto mesmo, uma reviravolta total aí na situação do Diego Souza, que estava sendo pretendido pelo Vasco da Gama e também pela equipe do Sport. A situação do Riquelme, muito simples, se o Riquelme não for à Justiça do Trabalho para poder se desvincular da equipe do Olímpia, ele vai ficar lá no Paraguai, o Olímpia aos poucos acertando aí a questão salarial dele, e o Vasco estaria mais perto aí do Luiz Amarília, muito embora ele tenha proposta aí também da LDU. Mas a tendência é que ele venha para o Vasco da Gama. Ontem o financeiro do Vasco da Gama liberou aí 150 mil dólares para que o Vasco possa fechar, sacramentar essa negociação junto ao Vélez Sarsfield, perfeito? Com relação ao Felipe Coutinho voltando ao futebol brasileiro, ele pediu para poder retornar, notícia vindo aí da imprensa espanhola, e infelizmente a gente vai ver o Felipe Coutinho jogando em outro clube aqui no Brasil. Inclusive a dona Leila, lunática, né, está aí simplesmente fazendo uma proposta aí para o Barcelona por empréstimo para poder contar com o Felipe Coutinho, certo? Palmeiras que não pensa em austeridade. E sobre a situação do Dedé realmente podendo pintar aí no Vasco da Gama, o Vasco teria formalizado uma proposta ao Dedé aí, uma proposta aí com um contrato de produtividade, e vamos ver como que vai ficar todo desenrolado essa situação. Portanto, Dedé podendo pintar no Vasco da Gama. E meus amigos, com relação à situação envolvendo a AGE, é importante que vocês aí simplesmente se tornem sócios, que vocês assinem a convocação. Já estamos aí com 60% aí de assinaturas para que a gente possa destituir o Jorge Salgado da presidência do Vasco. O Vasco que está indo por um caminho aí muito complicado, muito difícil. Perfeito, galera? Essas foram as notícias do Vasco. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!